Bom, vamos lá. Essa aula aqui eu vou te mostrar como você deve qualificar um cliente. Você já sabe para quem você vai ligar, você já tem a lista pronta na mão, agora eu preciso ligar para essa galera. E como que eu faço isso, Jean? Eu vou falar alô louco? Eu vou fazer qualquer coisa? Não. Lembra que esse cliente que agora é um lead, ele precisa ser uma oportunidade no teu setor comercial de vendas, lá na hora do fechamento, lá para o teu closer. Então a gente precisa aumentar o nível de consciência desse lead, a gente precisa separar o joio do trigo para não encher a pipeline do seu vendedor com muita oportunidade que não fecha, e aí para isso existe o que a gente chama de qualificação. A qualificação, ela nada mais é do que eu fazer perguntas para o cliente, perguntas de forma estratégica, para que eu possa coletar dados o suficiente para entender se esse cara de fato tem potencial para fechar um negócio comigo ou se ele vai acabar só fazendo eu perder tempo e perder o meu tempo do meu setor comercial, que é caro. Então eu vou contar para vocês aqui como que eu faço essa parte de qualificação. Em 1950, a IBM trouxe, a partir de vários estudos, o conceito do BUNT. O que é o BUNT? BUNT é um acrônimo para falar sobre 4 palavras do inglês, que é Budget, Authority, Timing e Necessity. Vou traduzir para vocês, que eu não sou muito do inglês, eu prefiro o português. Vamos lá. Quando a gente fala de budget, a gente está falando sobre orçamento. Eu preciso saber se aquele se aquele lead que eu estou falando, ele de fato tem como comprar a minha solução. Ele vai ter condições de bancar aquilo que eu tenho para oferecer para ele. E aí eu tenho perguntas para fazer para esse cara para identificar se ele tem esse orçamento, tá? Identifiquei que esse cara tem orçamento, eu passo para... Aí tenho a autoridade, que é o authority do Bunch. Quem é a autoridade? É aquele cara que de fato vai assinar o cheque. Não vai adiantar eu seguir fazendo uma prospecção, eu ficar investindo tempo, se no final de uma reunião de vendas aquele cara me diz, olha, agora eu tenho que falar com o meu sócio, olha, agora eu tenho que falar com o meu setor de compras, agora eu tenho que passar pela minha direção, por exemplo, ou pelo meu conselho. Eu imagino que você já deva ter passado bastante por isso. E aí, pensa comigo, você lembra de ter feito perguntas para identificar, antes de fazer uma proposta para esse cliente, identificar se é ele mesmo quem fecha esse contrato? Olha, fulano, quando o assunto é sobre o projeto X, quem mais você precisa envolver para tomar esse tipo de iniciativa? Repete o exemplo, do início. Por quê? Você deu uma travada ali. É natural, eu sou humano, as pessoas vão querer ouvir que eu erro, que eu gaguejo. Vou dar um exemplo, então você pega e liga. Fala, fulano, tudo bem? Então olha só. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Vou dar um exemplo. Então você está no meio da negociação e você pergunta, fulano, quando o assunto é a contratação do produto X ou orçamentos para o produto Y, você precisa envolver mais alguém na negociação ou é só você mesmo quem decide? Assim você já garante que você está falando que você vai passar para o seu setor de vendas aquela pessoa que lá no final da reunião de vendas não vai dizer para o cara, eu preciso conversar com XYZ. O teu vendedor, inclusive, vai poder usar isso como um gatilho lá de fechamento. Não, mas você falou com o nosso pré-vendedor de que é você quem faz a decisão sobre a contratação de novos produtos. Então você amarra essa parte. Está falando sobre autoridade, depois a gente está falando sobre timing. Será que esse cara, então, que tem o orçamento, que é ele quem assina, será que ele precisa da minha solução agora? Ou será que ele precisa da minha solução para o ano que vem e está só sondando e está só estudando o mercado? Se ele está precisando da minha solução para o ano que vem, eu vou atender ele com a maior boa vontade possível, mas eu vou manter ele dentro do meu canal de pré-vendas. Eu não vou passar essa oportunidade para um vendedor que precisa que o bunch esteja completo. Ele precisa de alguém que realmente sente na frente dele e que vá comprar naquele momento. Então, ele já não estaria aprovado no bunch. Diferente daquele cara que me diz, olha, eu pretendo implementar essa solução provavelmente no próximo mês ou daqui a 2 meses. Então, quando eu passar essa oportunidade para o meu vendedor, ele já vai inclusive saber para quando esse cara quer implementar dentro da empresa dele a solução. E por fim, a gente fala sobre a necessidade. Eu preciso entender se esse cara tem a necessidade que de fato a minha empresa resolve. Faço isso através de perguntas que eu mostro para vocês também depois alguns exemplos. Amarrei o bunch, o orçamento,
que ele é a autoridade, é ele quem assina o cheque, que ele tem a necessidade que a sua empresa resolve e que ele está no timing de comprar, ele vai comprar por agora, então agora ele está qualificado nas 4 etapas do Bunch. O que significa que eu devo agora executar o agendamento dessa visita e reforçar e ter certeza de que esse cara vai estar dentro de uma reunião na data e hora que eu defini para o meu vendedor. Então eu faço o agendamento e aí eu tenho uma fórmula para fazer isso, para eu evitar no-show, que é uma das outras grandes objeções que existem no setor de vendas. Muitas das vezes o cliente passa por todas essas etapas, acaba sendo agendado para o meu closer e aí chega lá no dia, na hora marcada e o cara não comparece. Nós temos aqui estratégias como um reforço de agendamento e a forma como a gente faz esse reforço de agendamento que consegue eliminar pela metade o no-show. Fica com a gente que você vai aprender mais ainda durante essa trilha aqui e eu vou te mostrar como isso é possível rodar aí na sua empresa. Feito? A gente se vê.